Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Bom, hoje eu resolvi falar um pouquinho do meu primeiro semestre em pedagogia. Talvez você tenha dúvidas sobre o que cursar e se tem um pontinho lá na sua cabeça querendo cursar pedagogia, eu espero que esse vídeo te ajude. Primeiro eu vou mostrar as disciplinas que eu tive esse semestre, que eu fiz até um cartãozinho para utilizar durante o ano mesmo, sabe? Durante o semestre, para eu ir sabendo o que eu já fiz e o que eu não fiz. Esse daqui é do primeiro semestre. E assim, gente, a grade curricular muda de acordo com a faculdade, de acordo com o estado, cidade, provavelmente. Na minha faculdade, é uma faculdade religiosa, católica, né? Uma universidade católica, então tem a parte de teologia, que foi teologia 1, teve introdução à filosofia, que são duas disciplinas que são um pouquinho, não vou dizer paralelo à pedagogia, mas eu sei que em outras grades desse curso não tem. E aí sim o resto muda um pouquinho o nome de lugar para lugar, mas ensina praticamente a mesma coisa, que é linguagem e redação, alfabetização e letramento, ludicidade e educação, práticas de formação docente e metodologia do estudo e da pesquisa. Essa metodologia aqui, pelo menos nessa universidade que eu faço, tem todos os cursos, independente se é de exatas ou de humanas. E é, tipo assim, é uma disciplina que explica como que você precisa fazer a pesquisa, como que você precisa realizar, ensina até a parte básica mesmo da pesquisa. Começando com as disciplinas que eu falei que não são todas as faculdades e universidades que tem, e eu tive que fazer, que foi teologia e introdução à filosofia. Bom, o que eu achei? É uma parte teórica, não tem nada a ver com religião em si, não. No finalzinho que eu vi algumas coisas sobre religiões, mas não é se aprofundando nos assuntos das religiões. Introdução à filosofia fala um pouquinho sobre os filósofos, fala sobre o nosso modo de refletir, sabe? E aí também fala sobre Deus em algumas partes, mas num sentido mais teórico também. E mais uma coisa, para quem não sabe, pedagogia, olhando no Google eu vi lá que é a ciência que tem como objeto de estudo a aprendizagem, o modo de ensinar. E aí o que acontece? Isso está mais focado na escola, mas não quer dizer que um pedagogo, um profissional que cursou pedagogia precisa ser professor especificamente. Pode, por exemplo, trabalhar numa empresa, no RH, pode também trabalhar na escola como pedagogo mesmo, como eu disse, ou pode ser o professor. Confesso que nesse primeiro semestre da faculdade que eu mais percebi é que tudo voltado para o ambiente escolar. E aí o que eu aprendi, assim, o que eu mais tirei da pedagogia? Eu percebi que eu não tinha noção nenhuma. Por exemplo, em ludicidade e educação, eu não sabia nem o que era ludicidade, gente. E ludicidade vem de lúdico, que é imaginação, brincadeira, aprender brincando. Agora eu sei. E essa foi uma das disciplinas que eu mais gostei, que a gente teve que fazer um projeto até, que foi um jogo para as crianças, só que como a gente está em quarentena não pôde levar na prática, mas a gente fez um videozinho. E aí foi isso, a gente fez um joguinho, aprendeu mais como a criança pensa, que a criança brinca como o adulto trabalha, entendeu? O mesmo objetivo do adulto viver é o da criança brincar. Porque ao mesmo tempo que ela tá brincando, ela tá aprendendo. Achei muito interessante isso e realmente eu gosto de criança, então é bem mais focado para criança, pelo menos esse primeiro semestre aí, esse início da faculdade. Linguagem e redação, eu achei que parece português, nem sei se chama português no ensino médio, acho que sim, né? Português. Parece a matéria de língua portuguesa do ensino médio. A gente teve que pesquisar bastante, ler bastante sobre alguns textos e teve que interpretar texto. A maioria dos testes, acho que a gente fez 4 testes durante o semestre, e esses testes eram mais para interpretar texto ou para falar sobre crase, essas coisas do português, sabe? Crase, vírgula. Assim, é um resumão para ver como que a gente está, né, na linguagem e redação. Prática de formação docente, aí essa partezinha aqui de prática de formação docente começa a trazer uma ideia de como o professor é professor. Porque, por exemplo,
Alguém que se forma em história sabe sobre história, mas qual é a diferença de quem sabe história e quem sabe ensinar história? Como que a gente aprende a ensinar? E mais uma que eu achei interessante, qual que foi? Ah, sim, alfabetização e letramento. Gente, muito interessante porque a gente vê como que a criança ou a pessoa que ainda não aprendeu a ler e escrever raciocina diante das palavras. E aí tiveram até alguns vídeos que a professora disponibilizou que explica. Tem todo um processo, não é de uma hora para outra. Primeiro a criança ela vai ouvindo o som da palavra, depois ela vai tentando identificar quantas sílabas a palavra tem, depois qual é a letra que faz cada som, até juntar e formar uma palavra. E esse foi um resuminho de cada uma dessas disciplinas que eu tive. Confesso que eu não vim para essa área, tentei fazer algo nessa área porque eu sei como que é desvalorizado em nosso país a educação. Só que depois de um tempo refletindo sobre isso, eu pensei, mas calma aí, se é desvalorizado, eu preciso fazer algo para mudar. Eu tenho que lutar também para que o país melhore. E assim, eu sempre soube que a educação é o que consegue mudar uma sociedade. A gente consegue refletir melhor diante da educação. Eu não tô falando que aqui quem é formado nisso e nisso sabe melhor que o outro. Não, mas o básico da educação, se esse básico for forte, a gente consegue mudar uma sociedade. Ah, gente, teve mais uma coisa também. A gente teve algumas palestras explicando sobre a base curricular, sobre essas coisas aí que tem na educação que no fundo a gente nem sabe que existe direito enquanto a gente não se aprofunda no assunto. Essas palestras tem online também, vai nos ajudando a entender se realmente é essa área que a gente quer. E agora eu consigo entender um pouquinho melhor por que Humanas se chama Humanas. Porque essas disciplinas mudam quem você é. É diferente das exatas, você faz uma prova de cálculo, você aprende o cálculo. Só que Humanas muda o seu modo de pensar, muda não, aperfeiçoa, transforma, né? O seu modo de pensar e você vai crescendo. Agora eu vou dar alguns conselhos para quem pensa em cursar alguma área de Humanas, mas tem dúvida. Bom, primeiro ponto, eu não achei a faculdade difícil, assim, algo, ai não, nunca vi isso na vida, vou ter que aprender isso antes, porque exatas é assim, gente, se você não sabe uma continha de fração que era pra você ter aprendido lá no ensino médio, você não vai conseguir passar adiante não, porque tem cálculo, tem tudo, sabe? Você precisa ter uma base pra fazer a prova, fazer a disciplina. Em pedagogia é um pouquinho diferente, porque você só vai precisar estudar o assunto. Gente, desculpa que a câmera parou aqui do nada, mas eu vou dar continuidade ao assunto e eu vou listar aqui alguns pontos. Se vocês têm dúvidas sobre o que cursar, se quer cursar pedagogia ou não, outra disciplina de humanas, o primeiro ponto de todos é leia bastante. Se você não tem o hábito de ler, vá lendo até a sua mente se autodisciplinar e você começar a gostar, porque realmente, gente, é muita leitura, muita leitura. Eu confesso que eu não tenho muita queda por ler, mas eu já acostumei a ler todos os dias, então ficou um pouquinho mais fácil. Outro ponto que eu disse também é que você não precisa só seguir a profissão de professor diante desse curso, mas o curso em si vai te ensinar a ensinar. Então vai te ajudar bastante se você quiser ir para essa linha da educação. Mas você pode ser pedagogo, pode administrar uma empresa, trabalhar em RH. Isso tudo vai te ajudar, você vai ter essa carga aí de conhecimento. Como eu disse, eu curso em EAD. Eu preferia que Humanas fosse presencial, sabe? Eu sinto muita falta de conversar, de compartilhar, sabe? Os assuntos com os alunos, com as outras pessoas, com o professor. Só que para quem tem dificuldade, não pode por enquanto estar presente em sala de aula, é simples também levar pelo EAD. Não é nada difícil, não. Você só precisa criar uma disciplina também sobre horários, sabe? Para não sair desenrolando e deixando de lado. Tem que aprender a criar o hábito de pegar e tirar aquele tempo todos os dias para estudar. Se você é do estado do Rio de Janeiro, fica de olho no CEDERJ, porque sempre tem alguns cursos disponíveis pelo menos 2 vezes no ano, EAD, de graça, gratuito, né? Porque é federal. Então você pode se inscrever no vestibular e fazer. É só uma dica. Ah, e não tem só pedagogia não, tem administração, turismo, pedagogia, engenharia, tem vários cursinhos aí misturado totalmente em EAD. Ponto de vista negativo que eu tive por enquanto da faculdade
foi o que eu já falei no início, que parece que a maioria das disciplinas ligam diretamente à educação, à sala de aula, sabe? Ao aluno, à criança, brincadeira, jogos. Mas não, numa empresa, por exemplo, um quebra-gelo também faz parte da pedagogia. E a maioria dos estágios eu encontrei também direcionados para escolas, creches, cursinhos, sabe? Esse é o máximo. Não encontrei nada assim, precisa-se de pedagogo para empresa tal, tal, tal. Pelo menos aqui no meu estado, que é o Rio de Janeiro. E é isso, gente. Esse foi o meu primeiro semestre, que eu vou finalizar daqui a alguns dias. Ainda tem mais 2 provas para eu terminar, mas aí acabou de vez. Eu citei aqui alguns pontos positivos e negativos de acordo com o meu olhar, sabe? Não quer dizer que você vai ter a mesma experiência que eu, mas pode ser que te ajude. E outra coisa também que eu esqueci de falar é que várias pessoas de várias idades, vários pensamentos cursam pedagogia. Não precisa ser só para a pessoa que está saindo do ensino médio, porque pelo menos na federal costuma ser assim, gente bem mais novinha. Não, mas em pedagogia é bem diferente, porque tem gente de 30, tem gente de 40, tem gente de 17, e como é humanas, a gente consegue, sabe, se adaptar muito bem. Isso eu gostei bastante, porque a gente adquire conhecimento tanto com quem é mais novo quanto com quem é mais velho. Eu achei muito interessante isso aí. Então, se você é mais velha, tá em dúvida, não, que eu já sou muito mais velha. Não, nunca é tarde para aprender alguma coisa. Enquanto a gente estiver vivo, a gente tem esperança, tem oportunidades. O que a gente precisa é tirar os sonhos do papel e começar a agir diante deles. E é isso, gente, foi um resumão aqui, um resumo quase de 10 horas de vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum receio, e se eu puder ajudar, pode deixar nos comentários que eu tento entrar em contato com vocês, tá bom? Fiquem com Deus e que Deus abençoe muito os pensamentos, os planos de vocês. Tchauzinho!